Boa noite, irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor nessa noite, começando com oração. Bondoso Deus e Pai, obrigado por teu amor, tua graça, misericórdia, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por essa noite, por esse momento que o Senhor nos deu esse privilégio de cultuar o Senhor, de estar louvando teu santo nome. Recebe os nossos louvores, seja feito tua vontade, Senhor. Somos gratos por tuas bênçãos e teu cuidado em nossas vidas. Se nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Começar com o coro 153, Alto Preço. Mais um louvor ao nosso Deus, 176, porque Ele vive. Salvar e perdoar.
Mais um louvor ao nosso Deus, 273, mais perto. Cantor cristão, 283. Logo após a leitura da palavra de Deus.
de Deus. Boa noite, irmãos. A leitura é em Zacarias, capítulo 1, versículos do 7 ao 17. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há centenas de anos? 70 anos. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos exércitos: Tenho um grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: As minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolação e voltará a escolher Jerusalém. Amém. Obrigado, irmã, pela leitura da palavra de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o coro 230, Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar
233. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, Mais um louvor, esse é o 239. Louvado seja. Logo após a mensagem da palavra de Deus. louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Amém? Agora vamos chamar o pastor com a pregação da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Deus nos permitiu mais uma oportunidade de servi-lo, cultuando como igreja. Vamos passar agora para o nosso momento de reflexão da palavra de Deus, meditação dos seus princípios, a fim de nos adequarmos mais ao seu querer, andarmos dentro da sua vontade. Vamos orar antes de tudo. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa boa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão, pela vida de cada um, Senhor. Nos capacite cada dia mais a sermos servos fiéis, idôneos ao Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, para que cresçamos em tudo no Senhor, que é a nossa cabeça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estudamos na quarta-feira passada a respeito das responsabilidades de cada membro no corpo de Cristo, que é a igreja, e à luz da palavra de Deus nós ficamos sabendo e confirmamos a informação de que cada membro individualmente do corpo de Cristo, cada membro da igreja, tem uma função a desempenhar, tem um serviço a desenvolver para que o corpo cresça bem, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça de modo saudável e edifique a si mesmo, para que a igreja glorifique ao Senhor nosso Deus de modo real e que demonstre um crescimento real e sincero, verdadeiro. Cada membro individualmente tem que fazer a sua parte. Nós vimos isso baseado em Efésios 4. Nós vimos que os líderes têm a sua função de capacitar os demais membros e assim todos os membros no desempenho do seu serviço, no desempenho da sua função, cada parte, cada junta, cada ligamento, todos individualmente têm uma responsabilidade a desempenhar e devemos desempenhar para que o corpo cresça bem, para que a igreja se desenvolva. Se nós, como membros do corpo de Cristo, nos abstermos e negligenciarmos nossa função dentro desse corpo, nós nos tornamos membros atrofiados e também atrapalhamos o desenvolvimento da igreja, atrapalhamos o bom andamento e o crescimento do corpo que é a igreja. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. John Owen, um dos maiores teólogos entre os puritanos dos séculos 16 e 17, em relação a esse crescimento da igreja, que esse versículo menciona, esse ajuste de cada parte, que cada parte tem que desenvolver para que a igreja seja edificada em amor, ele afirma: o grande negócio da igreja não é o nosso número pela soma, a quantidade de pessoas, mas pela graça, pelo crescimento em Cristo. E ele faz isto pelo trabalho de todas as partes, segundo a medida de cada um, para a edificação de si mesmo em amor. Isto todos nós sabemos, mas somos vagarosos na melhoria disso. Então, de acordo com essa citação aqui de John Owen, ele diz que que cada membro tem a sua responsabilidade, nós sabemos. Só que ele diz que a dificuldade é que nós somos tardios, nós somos vagarosos em aprimorarmos nossas funções dentro da igreja, melhorarmos o desempenho do nosso serviço individualmente. Cada membro, nós somos vagarosos em melhorar o nosso serviço ao Senhor. Então, tomando por base essas palavras aqui de Owen e essa constatação de que nós, às vezes, somos vagarosos para melhorar nosso papel na igreja, na justa cooperação que cada parte tem que desempenhar e efetuar no corpo de Cristo, para que o aumento, para que a edificação seja visível, vamos avaliar hoje aqui e listar algumas áreas onde nós temos que melhorar. Subentende-se que nós temos nosso serviço, cada crente individualmente tem a sua responsabilidade a desempenhar, tem o seu papel a fazer no corpo de Cristo, e subentende-se que todos nós, se você, irmão, e eu, às vezes nós não temos nos ajustado ao papel que nós temos que desempenhar no corpo de Cristo, o
a primeira coisa a fazer, o início mais óbvio, é procurar um lugar para você se encaixar na obra de Deus. Para você começar a servir, a desenvolver a sua parte, a desempenhar o seu serviço que o Senhor lhe entregou e que você tem que desempenhar para que a igreja cresça, tenha um crescimento, uma edificação plena. Uma vez encontrado esse lugar, e você pode facilmente se engajar nos trabalhos da igreja, você pode facilmente se envolver, participar, desempenhar o seu serviço. Mas uma vez engajado, desempenhado, e fica o desafio é que cada membro tem que se esforçar para estar ativo na obra de Deus, para estar trabalhando, desempenhando o seu papel, a sua função. Se você oficialmente não está envolvido, então a ideia é você procurar se envolver, veja aí o ministério que se encaixa mais de acordo com seus dons, com seus talentos, sua experiência, suas capacidades, e se envolva, se engaje mesmo e desempenhe o seu serviço. E mais uma vez, engajados já na obra de Deus, a nossa ideia é melhorar mesmo. Nós temos que melhorar e nos intensificar nosso serviço, melhorar cada vez mais no desempenho do nosso serviço. Para isso, eu vou listar aqui alguns pontos, 4 pontos, para que esse nosso serviço seja melhorado, para que esse desempenho desse serviço que nós efetuamos no corpo de Cristo, que é a igreja, seja melhorado. Primeiro, vou listar como aspirações. Você deve desejar isso, você deve aspirar de todo o ser, de todo o coração, essa lista de coisas que eu vou citar aqui. A primeira aspiração você deve aspirar ao grande trabalho para Deus. Você deve aspirar ao grande trabalho para Deus. Em 1792, o pai das missões modernas, William Carey, ele pregou um sermão baseado em Isaías 45, 2 e 3, e naquela ocasião ele forjou ali, citou uma frase que ficou mundialmente conhecida, conhecida de nós aqui e de todo mundo, que é a seguinte: se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. A ideia é aspire o grande trabalho para Deus. Faça grandes coisas para Deus. Se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Irmãos, isso aqui não é base para a teologia da prosperidade. Isso aqui não se trata de uma barganha com Deus, um negócio com Deus. Você quer receber grandes coisas de Deus? Então, faça grandes coisas para Deus. Não se trata disso. Se trata basicamente de se envolver na obra de Deus ativamente, aspirar a fazer o máximo possível, o melhor possível, por meio da sua vida, do seu talento, das suas capacidades, dos dons que Deus lhe entregou. Faça o máximo que você puder, o melhor que você puder para Deus, e Deus trabalhará, Deus multiplicará a sua ação de um modo sobrenatural. Deus vai lhe usar de um modo grandioso para que as pessoas conheçam a Ele, para que as pessoas sejam abençoadas por meio do seu ministério, por meio do seu serviço, do desempenho do seu serviço. Portanto, se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. O próprio William Carey, ele fez isso. Ele não tinha uma formação teológica, ele não tinha uma formação oficial, ele era um sapateiro, mas com um grande amor, um grande desejo de falar a verdade de Deus para as almas perdidas do mundo todo. Ele trabalhava com couro, que era o sapateiro, mas ele forjou, ele construiu um mapa mundi de couro na sua oficina de trabalho, e todos os dias ele orava por todas as nações, ele orava pelo mundo perdido. Irmãos, o desejo de servir ao Senhor foi tão grande que esse homem, ele impactou mesmo as missões. Ele é o pai das missões modernas. Ele foi para a Índia, passou lá mais de 40 anos na Índia, e ele revolucionou mesmo o contexto indiano. Ele era um autodidata, aprendeu mais de 12 línguas, aprendeu latim, hebraico, tudo, se esforçando o máximo que ele podia para trabalhar, para fazer a obra de Deus, para desempenhar o serviço que ele tinha que fazer na obra de Deus. Irmãos, Deus usou grandemente aquele servo no contexto de missões. Um nome destacado aí, é o pai das missões modernas, e ele não teve, se você for ler a biografia dele, ele não teve vantagem, ele teve muitas dificuldades, mas ele foi fiel ao Senhor, ele almejou, aspirou fazer grandes coisas para Deus,
pensou grande na obra de Deus e Deus fez grandes coisas por meio dele. Irmão, por que você e eu não pensaríamos, não aspiraríamos fazer grandes coisas para Deus? Por que nós chegaria à nossa mente fazer pouco para Deus? Será que há na nossa mente, há no nosso propósito fazer pouco para Deus? Será que essa é a nossa mentalidade? Oferecer pouco para Deus? Irmãos, nós como servos de Deus devemos aspirar ao grande trabalho de Deus. Nós devemos fazer grandes coisas na obra de Deus. Desempenhar o nosso serviço de tal modo de que nosso trabalho seja grande para Deus. Como pode alguém conhecer o Deus verdadeiro que nós conhecemos e não ansiar servi-lo com toda a força, com todo o vigor, de modo sacrificial? Irmãos, certamente não haverá nenhum arrependimento no dia quando nós estivermos defronte do Senhor, diante do Senhor, por causa não haverá nenhum arrependimento dos serviços que nós prestamos ao Senhor, a não ser o único arrependimento de não ter servido mais, de não ter aspirado de um modo mais profundo se envolver na obra de Deus, de não ter aspirado o grande trabalho para Deus. Irmãos, no mundo secular, na nossa carreira secular, o que se é exigido dos profissionais, e muitas vezes as companhias e os chefes exigem dos seus empregados, é que eles devem servir de boa vontade, que eles devem se entregar mesmo para a causa da empresa. E muitas vezes nós fazemos isso, os cristãos comuns fazem isso mesmo. Será que nós não devemos muito mais, com muito mais zelo, nos dedicarmos à obra de Deus? Será que nós não devemos guardar o nosso melhor para Deus, nossos melhores pensamentos, nossas melhores ideias, nossos melhores trabalhos, por aquele que morreu por nós, que nos concedeu a vida eterna? Irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, merece o nosso melhor, merece os nossos maiores sacrifícios. Assim, a semelhança de William Carey, irmãos, vamos pensar, aspirar, fazer grandes coisas para Deus e experimentemos que o Senhor Deus fará grandes coisas por meio do nosso ministério também. Então, a primeira atitude da nossa parte para que melhoremos o desempenho do nosso serviço na obra de Deus, e lembrando que cada membro de cada parte tem que desempenhar esse serviço. Então, a primeira atitude é aspirar ao grande trabalho de Deus. Nós devemos pensar em fazer o melhor possível para Deus. Segundo, aspire ao grande amor por Cristo e pelos outros, como fruto do desempenho do seu serviço. No desempenho do serviço que você vai desempenhar no corpo de Cristo, tenha como propósito final, aspire que o alvo, o resultado do seu serviço seja uma intensificação do amor a Deus e pelo próximo, nas pessoas que estão ao seu redor. O seu serviço, enquanto você desempenha o seu serviço, pense: eu quero que o meu serviço faça com que as pessoas amem mais a Cristo e aos outros, amem mais a Cristo e à igreja e aos que estão ao seu redor. Não somente faça a sua obrigação, não somente cumpra as suas tarefas, mas ao desenvolver o seu papel, ao desenvolver o seu ministério, o seu serviço, você tem uma visão mais ampla do seu trabalho, uma visão mais real. Você deve enxergar o seu serviço como um meio que Deus lhe entregou e tem lhe usado para edificar a sua igreja. O Senhor Deus ordenou o seu serviço, ordenou que a igreja coopere mutuamente, que cada parte desenvolva a sua função e de modo comprometido para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que a igreja aumente. Então, irmãos, cada um de nós, no desempenho do nosso serviço, nós devemos pensar que não é só o serviço mesmo, né? É fazer por fazer. Então, nós estamos fazendo com um propósito. E o propósito, de acordo com o nosso segundo ponto, nossa segunda atitude o propósito do desempenho do meu serviço. O fim último do meu serviço é fazer com que o meu irmão, fazer com que as pessoas que estão ao meu redor amem a Cristo e amem aos outros. Então, irmãos, nas tarefas que nós formos fazer, consequentemente, nós devemos ter essa atitude. Por exemplo, se você ensine de tal maneira que o objetivo do seu ensino seja o amor. Ensine com tanta dedicação e visando o amor das pessoas que estão recebendo seu ensino a Deus e aos outros. Se você arruma cadeiras e mesas na igreja, onde quer que seja,
dos trabalhos do corpo de Cristo, que é a igreja, faça de maneira a ajudar com que as pessoas e fazê-las entender e assistirem ali uma aula de como dedicar, amar a Deus e aos outros. O trabalho que nós fazemos tanto serve para ensinar diretamente, como o ensino, como também por meio da nossa atitude, dar um exemplo de amar a Deus e aos outros. Então, se você faz trabalho braçal na igreja, faça isso de modo que o seu testemunho ensine os outros, os demais, a amar a Deus e aos outros. Se você trabalha numa comissão, num grupo, então ajude o grupo a se lembrar de que o propósito final do trabalho é promover o amor pelo Senhor e pela igreja. Então, irmãos, seja qual for o trabalho, seja qual for o serviço que você desempenha dentro da obra de Deus, dentro do corpo de Cristo, ore e lute para que os frutos desse serviço sejam abundantes no amor para com Deus e para com os próximos, para que aqueles que são alvos do seu serviço, para que a igreja, o corpo, cresça a partir do serviço que você tem desempenhado, cresça no amor por Deus e no amor aos outros. Como eu posso fazer, quais atitudes tomar para melhorar o meu serviço, já que eu tenho um serviço no corpo de Cristo? Primeiro, nós já vimos, aspire grandes coisas, fazer grandes coisas para Deus. Segundo, aspire grande amor a Deus e aos outros por parte como resultado do seu serviço. O seu serviço deve trazer o ensinamento, deve incentivar os que estão ao seu redor a amarem mais a Deus e aos outros. Terceira atitude para melhorar o desempenho do nosso serviço no corpo de Cristo, aspire a perseverança, a grande perseverança. Qualquer trabalho, independente de seja na igreja ou fora, qualquer trabalho, mais cedo ou mais tarde, nos faz pensar em desistir. Às vezes, embora continuemos, mas com aquela sensação de, não, estou fazendo por obrigação e se tivesse a oportunidade de sair fora, eu sairia. Irmãos, na obra de Deus, no trabalho, no serviço que você desempenha no corpo de Cristo, às vezes também acontece esse sentimento. Isso pode ocorrer também no caso do desempenho do seu serviço dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é resultado de críticas, cansaço, rotina, falta de apreciação, excesso de trabalho. Satanás usará tudo isso, irmãos, para tentar convencê-lo a desistir, para tentar fazê-lo desistir. Porém, nós, como servos de Deus, nós não temos outra saída, nós não temos possibilidade. A única função que nós temos, única função que nós temos é desempenhar o nosso serviço, única opção, na verdade. Nós temos aqui desempenhar o serviço. Se eu sou um membro do corpo de Cristo, eu tenho automaticamente que exercer meu serviço, desempenhar o meu serviço. Então, irmãos, nunca pense em desistir. Decida servir a Cristo como um trabalhador consistente, um trabalhador permanente, firme, pelo tempo que Deus lhe der forças para isso. E nunca pense em se aposentar do desempenho desse serviço aqui. O campo de atuação ou o tipo de atividade que você faz no serviço, no desempenho do seu serviço na obra de Deus, podem mudar. Mas não pense jamais em aposentadoria, em parar. Porque o membro do corpo de Cristo, ele não para. Até a morte, ele está servindo ao Senhor. Ele tem função, ele tem um desempenho a fazer. Ele tem algo a cumprir dentro do corpo de Cristo para que os outros irmãos sejam edificados. Cada um de nós temos uma função dentro do corpo para que todos cresçamos em Cristo no amor. Irmãos, afaste de si a ideia de desistir. Seja uma questão persistente, não uma questão de conveniência. Trabalhar só quando convém, mas trabalhe, desempenhe o seu serviço, visando a perseverança constante. Não deixe que a fadiga, que a crítica, a rotina, a falta de apreciação, o excesso de trabalho lhe desanime. Decida ser um servo de Cristo, um trabalhador permanente, consistente. Talvez, irmãos, o que corroa mais a nossa perseverança no serviço, no desempenho do nosso serviço ao Senhor, seja o senso de que o nosso trabalho é muito pequeno, de que nosso serviço é uma perca de tempo.
Muitas vezes nós temos essa sensação do desempenho do nosso serviço na obra de Deus. Não, o que eu faço aqui, eu estou fazendo uma perda de tempo, não está surtindo efeito. Tire isso da sua mente. Tire isso da sua mente. E para que você e eu tenhamos uma consciência de que o nosso trabalho sendo feito de um modo sincero, visando a honra e a glória do Senhor, visando fazer grandes coisas para Deus, porque Deus merece, visando o amor a Cristo e aos outros da parte dos irmãos como resultado do nosso serviço, nós perseveraremos, independente de qual seja a função que nós desempenhemos dentro do corpo de Cristo. Se você pensa que o seu trabalho é uma perda de tempo no corpo de Cristo, então vamos considerar aqui duas referências. Primeiro, 1 Coríntios 15, 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se o irmão pensa que o seu trabalho é uma perda de tempo e por isso pensa em parar, pensa que o desempenho do seu serviço no corpo de Cristo não faz nenhuma diferença, você acha que é perda de tempo, considere as palavras do Senhor aqui. Nessa referência, diz: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes. A abundância é fartura. Então, irmãos, nós devemos ser firmes, abundantes, inabaláveis. A firmeza, o fato de ser firme e inabalável é a perseverança aqui. Eu sou firme, eu não é qualquer coisa, uma crítica, uma rotina, um cansaço que vai me fazer desistir, vai me fazer pensar de modo diferente, achar que o meu trabalho não tem surtido efeito no corpo de Cristo. Seja firme, perseverante. Abandone essas ideias de aposentadoria, abandone essas ideias de deixar a obra de Deus, abandone tudo isso. Qualquer trabalho você, na sua mentalidade, talvez você ache que é pequeno, mas o Senhor nosso Deus, Ele avalia todos os trabalhos, todas as funções. Seja firme, seja inabalável e sempre abundante. Essa palavra abundância tem a ideia de fartura, no desempenho do seu serviço, na obra de Deus. Faça de modo intenso, faça com esmero, com zelo, pense grande, faça grandes coisas para Deus, desempenhe o seu serviço de modo abundante, farto mesmo. Por quê? Porque no Senhor, o versículo termina, o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, jamais pense que o seu trabalho não surte efeito, que é uma perda de tempo. A própria palavra de Deus diz: no Senhor, o vosso trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão na obra de Deus. Também, apegue-se aqui a Hebreus 6 e 10, que diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E esse trabalho aqui, de acordo com o contexto, é evidenciado pelo serviço aos santos. O serviço em prol do próprio corpo de Cristo, que já é, em última instância, um serviço a Cristo, que é o cabeça. Então, irmãos, se você tem essa ideia de que o seu serviço é uma perca de tempo no corpo de Cristo, afaste essa ideia da sua mente. Seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, irmãos, concentre-se nisso. Uma situação aqui de Spurgeon, a respeito desse contexto aqui, diz: quando chegarmos ao céu, se fosse possível ter arrependimentos, não seria este um deles que tivéssemos servido melhor? Quando servimos ao mundo, alguns de nós costumávamos fazê-lo de todo o coração. Quando alguns de nós estivemos no serviço do diabo, que soldados destemidos éramos? Nada era quente demais ou demasiado pesado na causa dele. E por acaso deveríamos servir a Cristo com menos zelo que os homens servem o grande inimigo das nossas almas? Nosso mestre merece ter o melhor amor, a confiança mais calorosa, a perseverança mais firme, o máximo de desprendimento pessoal. Busquemos dar-lhes estas coisas e dá-las com um coração cheio de alegria. Irmãos, em suma, é isso mesmo. Vamos nos dedicar, pensar, buscar fazer grandes coisas para Deus. Buscar como alvo do nosso serviço para Deus o amor a Cristo, o amor ao próximo. Vamos buscar perseverança no desempenho do nosso serviço na obra de Deus, porque
quando servíamos à carne e ao inimigo das nossas almas, éramos zelosos, não abrimos para nada, mas quando nos encontramos como servos de Cristo, queremos fazer a obra de Deus relaxadamente, queremos desistir, queremos nos deixar levar pelos maus pensamentos. Irmãos, seja firme, inabalável, no Senhor o vosso trabalho não é vão, e o bom andamento do corpo depende do serviço a ser desempenhado por você, por cada parte. Então, busque melhorar o seu serviço. Busque aprimorar o trabalho que você tem que realizar na obra de Deus. Busque crescer no desempenho do seu serviço. Por fim, aspire a grande alegria por meio do serviço a Deus. Irmãos, o mundo não vai entender. O mundo, aquilo que nos traz alegria e prazer na obra de Deus, para o mundo é algo enfadonho. Para aqueles que servem ainda o mundo, Satanás, estão escravizados na sua própria carne, aquilo que nos traz alegria é enfadonho para eles. Por isso que é loucura, a Bíblia diz que é loucura. Eles acham que é loucura. O chamado para o serviço é um chamado para a alegria. Uma vez que você desempenha de todo o coração a obra de Deus, o serviço que Deus lhe responsabilizou de fazer, de desempenhar na obra dele, na igreja dele, no corpo dele, você faz isso de todo o coração, com firmeza, buscando, visando mesmo que o resultado do desempenho do seu serviço seja um amor mais intenso por Cristo e pelos outros. Irmãos, você experimenta uma alegria, uma felicidade, que você está servindo ao Senhor. Quando Deus converte um pecador, essa pessoa pode experimentar prazer, que no mundo, que aos olhos do mundo é algo enfadonho. Cristão vigoroso e saudável deve servir o Senhor e servi-lo com alegria. Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Irmãos, é o resultado mesmo da nossa transformação. Eu fui feito nova criatura, regenerado. Agora o serviço, participar do serviço da obra de Deus é algo que produz em mim alegria. E se você trabalha na obra de Deus, mesmo com todos os contratempos, mesmo com a oposição deste mundo, mesmo com a oposição do sistema satânico deste mundo, tudo isso ainda, nada disso pode tirar a nossa felicidade de servir a Cristo. Nada disso. Irmãos, quando nós nos envolvemos e desempenhamos bem o nosso serviço no corpo de Cristo, a igreja, isso produz alegria. O cristão no ministério comum da igreja, ele pode experimentar Cristo trabalhando por meio dele no ministério, no desempenho comum de cada parte, de cada junta, no desempenho do seu serviço. Você pode experimentar a alegria de perceber-se sendo usado por Deus para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa aumentar, para que a igreja possa ser edificada. Irmãos, isso traz alegria mesmo. Isso traz um contentamento em estar servindo ao Senhor, tantos anos servindo a nós mesmos e a Satanás, e uma vez encontrados pelo Senhor, feitos novas criaturas. Desempenhar esse serviço, irmãos, é algo prazeroso, algo que traz alegria mesmo, algo que enche a nossa alma mesmo de alegria, de prazer, de satisfação, servir ao Senhor. Nós cantamos um coro: satisfação é ter a Cristo, não há prazer melhor já visto. E de fato é isso mesmo. A nossa satisfação não é só ser salvo, mas poder trabalhar na obra de Deus, poder servir ao Senhor. Isso traz alegria. Irmãos, se você não usufruiu dessa alegria ainda de servir aos santos, de desempenhar o seu serviço dentro do corpo de Cristo, irmãos, é algo que você precisa experimentar. Eu sei que você, em algum momento, você já experimentou a alegria de ser fiel ao Senhor no desempenho do seu serviço. A ideia do estudo de hoje é, mais uma vez, reforçar a ideia de que nós temos, cada um de nós, a responsabilidade dentro do corpo de Cristo, a função de fazer a igreja. Cristo não faz a igreja crescer utilizando 10% dos membros da igreja, do corpo. Deus projetou a igreja, seu corpo, por isso que é associada como um corpo, para que cada membro tenha a sua função específica. E no corpo humano, corpo físico, cada membro, por mais que pareça inferior, tem a sua função importantíssima no corpo, que se parar já traz um grande prejuízo.
Irmãos, a igreja foi pensada e projetada por Cristo para que cada membro, cada parte individualmente tenha a sua função, para que a igreja caminhe bem, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja aumente, para que a edificação da igreja, o amor, seja visível, seja algo que caminhe bem, para que a igreja seja saudável. Todos temos que desenvolver, desempenhar o serviço que foi atribuído a nós pelo próprio Senhor. Portanto, a ideia é nos engajarmos. Engajem-se na obra de Deus, faça a sua parte, desempenhe o serviço que você tem que desempenhar na obra de Deus, no corpo de Cristo, que é a igreja. E a ideia do nosso estudo hoje é, partindo desse princípio de que todos temos que nos envolver, vamos melhorar mais, vamos aprimorar esse serviço. E como é que nós aprimoramos esse serviço? Buscando fazer grandes coisas para Deus, aspirando a fazer grandes coisas para Deus, aspirando o amor por Cristo, o amor por Deus e pelos outros como resultado do nosso serviço, do nosso desempenho, aspirando perseverança na obra de Deus, perseverança mesmo na obra de Deus, lembrando que Deus, nosso trabalho no Senhor, nosso trabalho não é vão, e que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso serviço no corpo de Cristo, e aspirar, irmãos, usufruir da alegria que é servir ao Senhor. Irmãos, que essa seja a nossa mentalidade, nos envolvermos cada dia mais na obra de Deus, fazer a nossa parte e buscar melhorar sempre, buscar aprimoramento no desempenho do nosso serviço, nos equiparmos mais para que desempenhemos melhor o nosso serviço no corpo de Cristo, que é a igreja. No mundo secular, os profissionais, cada vez mais eles buscam um aprimoramento, eles buscam especializações, eles buscam se capacitar mais para desempenhar as suas profissões, para desempenhar as suas funções aqui neste mundo. Nós, como membros do corpo de Cristo, devemos buscar melhorar sempre para desempenhar bem o nosso serviço, para que a igreja cresça, seja edificada em amor. Cada parte, como o versículo de Efésios 4,16 diz, todo o corpo, quando está bem ajustado é cada membro fazendo a sua função, consolidado pelo auxílio de toda junta, toda pequena parte do corpo, toda parte do corpo, trabalhando, consolidando seu serviço, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento. Então, irmãos, como é que a igreja vai crescer de modo saudável? Como é que a igreja vai ser edificada? Como é que a igreja vai, no desempenho das suas funções, evidenciar que de fato é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quando cada parte assume o compromisso de desempenhar o seu serviço, e uma vez nesse serviço busca melhorar sempre, não para a própria glória, mas para a glória de Deus, para que a igreja cresça, para que sejamos edificados em amor, que cresçamos em Cristo, para que possamos usufruir da alegria de participar da obra de Deus. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria e cada dia mais ciência, consciência da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de intensificarmos o nosso serviço, de aprimorarmos, de nos dedicarmos para desenvolver esse serviço para a honra e glória do nosso Deus. Como igreja bíblica de Aranaú, igreja de Cristo, possamos ter esse entendimento correto da nossa função como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, e assim desempenharmos a nossa função para a honra e glória de Deus, para que a igreja cresça, seja edificada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse bom tempo aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos indica nossa função dentro do corpo de Cristo e nos capacita a desempenharmos bem esse serviço. Nos ajude, meu Deus, nessa nobre função. Que o Senhor nos ajude a focarmos no nosso dever. Não sejamos distraídos pelas coisas deste mundo. Não sejamos tentados a desistir. Mas que continuemos firmes, almejando fazer grandes coisas para Deus, almejando como resultado do nosso serviço na obra de Deus, na Tua igreja, uma intensificação do amor a Cristo, a Deus e aos outros, como fim do nosso serviço, uma finalidade do nosso serviço, que almejemos a grande perseverança, jamais nos desviemos ou achemos que o nosso serviço no Senhor é vão, e também, meu Deus, que experimentemos a grande alegria de servir ao Senhor, o grande prazer, o contentamento de servir ao Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cada dia mais buscar melhorar o desempenho do nosso serviço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Obrigado, pastor, pela mensagem da palavra de Deus. Vamos cantar o hino 111 para encerrarmos esse tempo. Não tardará. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes ó se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Ergue essa terra, gozar a paz, mesmo encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em mim, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Tudo bem? Obrigado a cada irmão que se esforçou para juntos louvar o nosso Deus. Agora eu vou chamar o pastor com os avisos. Tudo bem, irmãos. Vamos, momento final aqui, finalizando o nosso momento de culto. Os irmãos lembrem que depois que encerrarmos aqui esse momento, nós teremos nosso tempo de oração nos nossos lares. As petições estão aí no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, do WhatsApp. Os irmãos podem olhar os pedidos, os agradecimentos que estão ali no grupo, e os irmãos podem fazer suas orações aí em casa mesmo, nos lares. Então, irmão, preste bem atenção nas petições, nos agradecimentos aí do grupo e outros que os irmãos saibam pelo contato com os outros irmãos. Vamos orar, sobretudo, por todos os santos, por todos os crentes, pelo nosso crescimento. Vamos orar pelo nosso país, que tem vivido momentos de crise devido a essa pandemia, não somente a crise de saúde, mas a crise econômica, a crise de caráter, a corrupção está grande mesmo. Vamos orar por toda essa situação e vamos orar pelo nosso retorno. Creio que breve nós estaremos de volta, seguindo as orientações aí do governo, com um número reduzido, mas estamos na expectativa de estar junto com os irmãos aqui. Já estamos muito tempo longe, né? E creio que todo mundo, todos os crentes, estão com essa expectativa de realizar esse ajuntamento de crentes aqui e louvarmos ao Senhor juntos. Estamos
vislumbrando esse dia, na expectativa desse dia, irmãos, de estarmos aqui cantando ao Senhor, louvores ao Senhor, unidos, juntos aqui, presencialmente. Vamos lembrar dos avisos. Nós estaremos dia 17 desse mês, de julho, o nosso café missionário, lá em Parazinho, café missionário do projeto Lutando Juntos. Então, irmão, fique atento aí, orando por esse evento, por esse café missionário. Também participe, a ideia é o envolvimento dos irmãos que estão apoiando e orando por esse serviço, por essa obra, e por aqueles que ainda não estão também, são convidados a participar, a ir, se possível, a esse café. Então, se o irmão pretende ir, então, aí fica o nosso desafio para o irmão participar, você procura o irmão Márcio, ou então confirme lá no grupo do projeto Lutando Juntos. Vamos orar por essa programação. Também oremos pela conferência da IBI, que será dias 20 a 24 de julho desse mês, lá em Pacuti. Esse ano, a conferência desse ano terá eleição para a diretoria. Então, os irmãos, orem por isso também. Orem por todos os que estarão lá. Orem pelo preletor, o pastor Bruce. Então, creio que será um tempo bom, mas orem pelas nossas igrejas, orem pela associação, orem pelo bom andamento da obra de Deus aqui na região, que caminhamos adequados à palavra do Senhor sempre. Vamos orar para finalizar, e depois da oração os irmãos estão livres para orarem aí nas suas casas, pelas petições e agradecimentos que estão lá no grupo. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos usa para a edificação do teu próprio corpo. Obrigado por esse privilégio, Deus, e nos ajude a entendermos que temos responsabilidades para com cada um dos membros que fazem parte desse corpo. Temos responsabilidade nesse corpo. E como parte desse corpo, tenho que desempenhar a minha função. Me ajude a entender isso e também, uma vez com essa consciência, buscar sempre o aprimoramento, melhorar, para que o que o Senhor possa receber de mim, de cada parte, o melhor possível. A honra e glória do Senhor, para a edificação do teu corpo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmão.